Pessoal, tudo bom? Mais um dia aí na lição de quinta-feira com o tema Jesus muda tudo. Vamos descobrir o que ele mudou então? O que será que ele mudou, hein, Luan? Olha, porque os pensamentos ou os ensinamentos do reino de Deus parecem ser retrógrados nos dias atuais. Aparentemente, se a gente puxar algumas coisas, e isso aí são muito argumentos de pessoas que não são da igreja, que não frequentam a igreja, a gente encontra muito isso. A igreja é coisa de velho, coisa da passada. Bíblia? Fala sério, né? Da antiguidade. São retrógrados mesmo, Jonathan? Explica pra nós esse negócio aí. Vamos lá, quando a gente olha para esses sistemas, né, que querem sair para fora, né, esquecer a igreja e lutar por movimentos sociais, causas sociais, e até com um argumento piedoso, sabe, falando que não, queremos implantar o reino de Deus, igreja é isso, tal. Então, primeiramente, temos que voltar sempre às escrituras, né, Luan? Nós somos, como adventistas do sétimo dia, né, acreditamos na palavra de Deus como uma regra de fé. É a base. É a palavra que vai nos guiar, ok? Então, o que acontece, Luan? Muitas teologias sociais, né, que aparecem por aí, elas acreditam que a solução para que o reino de Deus seja implantado na Terra é consertar alguns movimentos sociais, né, como pobreza, né, a questão da fome. Então, o que eles acreditam? Que resolvendo essas questões, né, até eles utilizam-se da política para isso, está tudo certo. Né? O reino de Deus, então, está implantado na Terra. Porém, esquecemos o seguinte, que o problema inato do ser humano é o pecado. E para resolver o problema do pecado, a solução é de cima, certo? Não é uma coisa terrena, certo? Então, o que acontece? Nós devemos cuidar dos pobres, ajudar as pessoas, com certeza, né? Inclusive, a irmã White, ela tem um livro que fala só disso. Porém, nós não devemos esquecer que o reino não será aqui nessa terra. Né? O reino será quando Jesus voltar e ele implantará para sempre o reino dele aqui. Então o problema está em acreditarmos que as revoluções humanas resolverão os problemas deste mundo, que não vai. A única coisa que vai resolver o problema deste mundo é a volta de Cristo. Exatamente, de acordo, porque, assim, aparentemente pode ser que resolva, mas se resolver, cara, é questão de tempo. Paliativo. Dar ruim de novo. É muito paliativo. É questão de uns anos ali, de estabilidade. Isso aí podemos dizer para tudo, da estabilidade financeira de um país, estabilidade de guerras. Todas as áreas, paz, né, de certa forma. Mas, poxa, a gente agora mesmo, gente, estamos gravando aqui os vídeos perto exatamente do que aconteceu agora lá em Israel, certo? Desde a época da escola eu não ouvia, certo, que tinha guerras em Israel, lá, aquela guerra toda com a Palestina, e tá voltando de novo o negócio, cara. Exatamente. Olha só. A questão, Luan, onde tem um elemento humano, vai dar problema. Pois certo? Por isso que a solução é só realmente o reino divino, o reino de Deus. Então manda aí qual que é o verso que estaremos lendo agora. Jeremias 27, verso 8. Lê pra gente, Luan, por favor. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sobre o seu jugo, eu castigarei aquela nação com a guerra, a fome e a peste, declara o Senhor, e por meio dele eu a destruirei completamente. Meu amigo, deixa eu entender um negócio aqui. A Babilônia era um reino pagão. Exatamente. Certo? E aqui Deus está literalmente... Parece que é coisa... surreal. Tá usando ali, né? Deus está falando para a nação que se não sujeitar a esse reino, ela vai ser punida. Então eu queria saber para você aí essa pergunta, o que devemos fazer quando as autoridades se opõem à lei de Deus? Muito bom. Então, em primeiro lugar, Luan, a gente tem que estabelecer é que as autoridades, né, os governos, eles são ali colocados por Deus, né? Sim. Para poder ali punir o mal, né? Proteger os relacionamentos, né? Romanos 13 fica bem claro isso. Né, o nosso papel com as autoridades, certo? Então, porém, só que existe uma limitação aí, Luan. Quando as autoridades elas vão contra os nossos princípios, né, para seguir a lei de Deus, aí nós devemos ficar com a lei de Deus, né? Atos 5, né, 29 diz o seguinte: entre os homens e a palavra de Deus, quem você vai seguir? Siga a palavra de Deus. E um exemplo clássico disso, uma história muito bacana que a gente gosta de ler e reler, é Daniel capítulo 3. Então é justamente sobre a Babilônia também. Exatamente. Nabucodonosor vindo, né,
como um agente ali de justiça até, né? Porque o povo de Israel tinha se afastado de Deus. E ele vem nesse contexto. Só que quando eles chegam na Babilônia, eles são forçados a adorar uma estátua. Sim. Que iria contra os princípios que eles tinham como servos de Deus. Então eles estavam ali entre servir as ordens do governo ou entre seguir a palavra de Deus. E o que aqueles 3 jovens seguiram? Na verdade, foram mais gente para a Babilônia. Só que quando a gente olha ali, só vemos 3, né? 3. E engraçado, né, que naquele momento, quando todo mundo se abaixa assim, para adorar aquela estátua, eu imagino, sabe, na minha mente, que aquela estátua até fica pequena. Porque o que fica gigante são os 3 jovens. A fidelidade deles é nítida. Porque tipo, tá todo mundo assim, né, curvado no chão, e do nada você vê os caras levantados. Os 3 ali que não vai levantar. E por questão de física, a ótica, se alguma coisa está longe e uma distância muito alta, ela parece ser maior ainda. Exatamente. Todo mundo para de olhar para aquela estátua e olha pra atitude daqueles 3 jovens. O que eles estão fazendo? Mudou o foco geral. E o legal aqui na história, o rei ainda dá uma chance pra eles. Fala assim, ó, eu vou dar mais uma chance pra vocês. E eles falam assim, não, rei, não importa. Nem precisa fazer. Nem precisa dar chance. Porque a gente já tomou a nossa decisão. Nós não vamos ferir os princípios da palavra de Deus. Então, esse verso bíblico fala que toda nação deveria se sujeitar a questão da autoridade civil de Nabucodonosor e do reino da Babilônia. Só que, quando nós então olhamos essa história, precisamos entender que precisamos dar a autoridade aos governantes, sim, seguir o que eles falam, respeitar, mas quando fere os princípios bíblicos, aí que é o divisor de águas. Daqui em diante, aí não pode seguir o que essa autoridade está falando. Exatamente. Fiquemos sempre com a palavra de Deus. Então, minha gente, é nóis. Até amanhã. Até mais.